Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar cantando? Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês, aleluia. Boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, boas-vindas pra vocês, aleluia. Boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Oi, crianças, eu sou a tia Silvia e eu vou contar uma história que se chama É certo maltratar o irmão? O nosso amigo Arthur, ele tem um irmão mais velho. O irmão do Arthur se chama Carlos, ele tem 12 anos. Ele é um bom garoto, mas às vezes com o Arthur ele não é nada bom. E sempre que tem algum amigo por perto, ele implica com o Arthur e fala: Arthur, sai daqui, você só atrapalha. Um dia, um amiguinho do Carlos foi brincar na casa dele e a mamãe deixou então que eles fossem brincar no quarto. E o Carlos estava lá brincando no quarto com um amigo, enquanto a mamãe estava na cozinha lavando louça e o Arthur estava ajudando a mamãe. A mamãe lavava, o Arthur secava e guardava. E quando terminaram, a mamãe falou assim: Arthur, eu vou arrumar 2 taças de sorvete. Você pode, por favor, levar no quarto para o seu irmão e o amiguinho dele? Ah, mamãe, arruma que eu levo sim, pode ficar sossegada. E a mamãe então arrumou aquelas taças de sorvete. E o Arthur foi levar para o quarto. Quando ele chegou lá no quarto, ele bateu na porta. Carlos, Carlos, abre a porta. E aquele silêncio, parecia que não tinha ninguém no quarto. Sabe por quê? Porque quando o Carlos ouviu que o Arthur estava chegando, ele combinou com seu amigo dos dois ficarem bem quietinhos para o Arthur desistir e sair dali da porta. O Arthur esperou um pouquinho, não ouviu barulho e tornou a bater. Carlos, Carlos, abre a porta. E nada, aquele silêncio total. O Arthur então encostou o ouvido na porta e percebeu que eles estavam rindo dele. Que será que o Arthur vai fazer? O Arthur ficou muito aborrecido quando ele percebeu que estava sendo enganado. Eles estavam quietinhos para enganar o Arthur, para ver se o Arthur achava que não tinha ninguém no quarto. O Arthur então ficou muito triste porque ele estava fazendo uma coisa boa para o seu irmão. Ele estava ali para levar um sorvete delicioso que a mamãe tinha preparado para eles. O Arthur então resolveu voltar para a cozinha e contou tudo para a mamãe. E a mamãe ficou aborrecida, mas não demonstrou para o Arthur. E ela falou assim: olha, Arthur, não se preocupe. Seu irmão não agiu certo com você. E por isso ele vai ficar sem sorvete. Que tal eu e você tomarmos esse sorvete, Arthur? Mamãe, esse sorvete parece delicioso. Então os dois se sentaram em volta da mesa e tomaram aquele sorvete gostoso e conversaram e deram risada e foram tomando. Quando eles viram, o pote estava vazio. Aí a mamãe pegou o pote de sorvete vazio, colocou dentro da pia e o Arthur foi brincar no quintal. Quando o irmão do Arthur veio na cozinha, que o amiguinho dele já tinha ido embora, que ele olhou aquele pote de sorvete dentro da pia, ele viu que era o sorvete preferido dele. E ele perguntou para a mamãe: mamãe, não tem mais sorvete? Aí a mamãe falou assim: bem, Carlos, o Arthur foi até a porta do quarto, bateu
e você não quis abrir. E ainda ficou rindo dele. Então, eu e o Arthur tomamos o sorvete. Agora não tem mais. O Carlos não podia acreditar que perdeu o seu sorvete preferido. Que bobo! Ele maltratou o irmão e ainda saiu perdendo. E a mamãe aproveitou para explicar para o Carlos que os irmãos devem se dar bem, que um deve ajudar o outro. E o Carlos entendeu o que a mamãe estava ensinando. E ele então se lembrou de uma história que tem na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E a história desse moço, desse rapaz que se chama José, está no capítulo 37. José tinha 17 anos e ele era filho de Jacó. Sabe quantos irmãos José tinha? Vocês não vão acreditar. José tinha 11 irmãos e uma irmã. Quanta gente nessa casa! Nossa, devia ser aquela bagunça, né? Os irmãos do José eram todos mais velhos que ele. Só o Benjamim era mais novo. E os irmãos de José não gostavam dele. Sabe por quê? Porque o Jacó, o pai do José, uma vez deu uma capa para o José toda colorida. Era uma capa linda. Capa é um tipo de um casaco que a gente usa por cima da roupa. E quando os irmãos dele viram que o pai deu aquela capa linda para eles, ficaram com muitos ciúmes e muita raiva do José. E o José também andou tendo alguns sonhos que mostravam que um dia ele seria mais importante que os irmãos. E ele contou para os irmãos. E os irmãos dele ficaram muito bravos e com mais raiva ainda. E falaram assim: quem é você, José? Tá se achando mais que nós? Vai ser mais importante que a gente? Sai pra lá, você não é nada. E sempre mandavam José sair de perto. Um dia, os irmãos mais velhos do José tiveram que pegar as ovelhas do pai e levar para uma região bem longe para elas poderem pastar mais tranquilamente. Só que eles estavam demorando muito para voltar e o Jacó ficou preocupado. Então ele chamou José e falou: José, os seus irmãos já saíram há muitos dias para levar as ovelhas para pastar em outro lugar. Eles estão demorando muito e eu estou preocupado. Você pode ir até lá para mim para ver o que está acontecendo? Será que o José obedeceu o pai? Os irmãos dele não gostavam dele. Vamos ver lá no versículo 3 do capítulo 37, bem no finzinho do versículo, qual foi a resposta do José? Estou pronto para ir. O José obedeceu o pai dele com alegria. Não importava se os irmãos gostavam dele ou não. Ele estava obedecendo o pai dele com muita alegria. Então ele foi lá, arrumou um lanchinho, pegou suas coisas, falou tchau para o pai e foi à procura dos irmãos. E andou, e andou, e andou. E quando ele chegou perto do lugar onde seus irmãos deveriam estar, ele procurou de um lado, ele procurou de outro e não achou ninguém, não estava vendo ninguém. E tinha um homem parado ali perto e o homem perguntou para ele o que ele estava procurando. E ele falou: eu estou procurando meus irmãos que trouxeram as ovelhas para pastar por aqui, mas eu não estou achando. Os seus irmãos foram para lá. Vai para lá que você acha os seus irmãos. E o José então foi. Quando os irmãos do José viram que o José estava chegando, eles começaram a armar um plano.
Como eles não gostavam do José, então eles decidiram que eles iam matar o José. Que coisa horrível! Matar o José. E eles combinando ali. E o irmão mais velho do José, que se chamava Rúben, ele ouvindo que os irmãos queriam matar o José, ele falou assim: em vez da gente matar ele, vamos jogar ele ali, ó, dentro daquele poço. Aquele poço não tem água, ele não vai conseguir sair dali e ele vai morrer aos poucos. E os irmãos falaram: legal, então quando ele chegar mais perto a gente pega ele e joga no poço. A intenção do Rúben, quando falou isso, foi de salvar o José depois. Então, quando José chegou perto, eles tiraram a capa do José, antes que o José falasse alguma coisa, e jogaram o José no poço. E o José pedia para sair de lá e eles nem ligaram. Sentaram, foram comer um lanche, e quando eles estavam comendo o lanche, eles viram que uns homens vinham chegando. E esses homens estavam indo para o Egito vender coisas. E entre as coisas que eles iam vender pessoas para trabalhar como escravos. Ai, que coisa triste, vender pessoas. Deus também não gostava nada disso. E então eles combinaram: em vez da gente matar o José, a gente vende ele para esses homens. E foi o que eles fizeram. Eles venderam o José para aqueles homens que estavam indo para o Egito. E a capa que eles tiraram do José, eles então pegaram um cabrito, mataram o cabrito, sujaram aquela capa de sangue e levaram para o pai deles. José seguiu para o Egito com aqueles homens e os irmãos voltaram para casa com aquela capa suja de sangue e eles então entregaram para o pai deles. Quando Jacó viu aquela capa suja de sangue, ele pensou: um animal muito feroz pegou o meu filho e matou ele. O que acontecerá com José? Será que ele vai encontrar o Jacó, o pai dele, de novo? Na próxima semana nós vamos ver o fim dessa história, tá bom? Um beijo, fica com Deus e não esquece de curtir a nossa página. Tchau! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Isso aqui é a tia Bel. Um beijo para vocês. Como estão? Este é o versículo da semana para vocês. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, parte A. Um beijo para vocês, tá?